Olá pessoal, eu sou o professor Pedro e hoje estou aqui promovendo um curso promocional que é o curso de Matemática Financeira, um curso básico, utilizando um aplicativo da calculadora HP12C. Temos aqui a tradicional calculadora HP12C e hoje nós podemos baixar aplicativos que simulam a calculadora através do celular. Então esse curso aqui nós vamos utilizar o aplicativo. Mas se você tem já a calculadora, não tem problema nenhum, porque as funções são praticamente as mesmas, ok? Bom, o nosso curso ele é montado com são 10 aulas. Teremos vídeos em torno de 15 a 17 minutos e um material que vocês baixarão. Esse curso nós enviaremos pelo seu e-mail. Esta aula demonstrativa faz parte do curso. Então vocês assistam e vejam se vocês estariam interessados em fazer o curso. Caso esteja interessado em fazer o curso, aqui aparece a descrição, os detalhes do curso, ok? Dê uma olhadinha aqui nos detalhes. Caso vocês queiram fazer o curso, entre em contato conosco. Aguardo vocês, ok? Vamos então à nossa primeira aula sobre HP12C. Vamos utilizar aqui o aplicativo Touch RPN, que você encontra na loja de aplicativos do seu celular. Existem outros aplicativos, inclusive alguns pagos, esse é gratuito, mas eu acho esse muito bom. O único inconveniente é que ele aparece algumas propagandas na sua tela, mas isso aí não vai influenciar em nada o seu uso. Vamos então preparar a sua calculadora. Teclando aqui, abrindo aqui o nosso aplicativo, vamos colocar aqui a nossa calculadora com a questão de ponto e vírgula no sistema brasileiro. Então você vai apertar a tecla ON, aqui ela já está no sistema brasileiro, né? Se você apertar aqui e aparecer, por exemplo, aqui, ó, marcado Estados Unidos, você marque Brasil, que existe uma diferença aqui. Nós utilizamos ponto para separar a casa dos milhares e vírgula para o decimal. Nos Estados Unidos é o contrário, ele utiliza vírgula para separar os milhares e a parte decimal ele utiliza ponto. Como aqui já está no modo brasileiro, não tem problema, vamos então voltar para a nossa tecla principal. Nós temos aqui a nossa calculadora três funções, a função branca normal, né, das teclas, uma segunda função amarela F e uma terceira função em azul G. De acordo com nossos cálculos, a gente vai utilizar uma dessas funções. Bom, a primeira coisa que a gente vai ver aqui é apagar um número do visor. Por exemplo, eu digito o número 45. Se eu quiser apagar isso aqui, eu aperto sempre a tecla CLX. Está vendo aqui? Qualquer número que eu digitar, se eu quiser apagar, basta apertar a tecla CLX. Vamos ver agora a questão do sinal negativo de um número. Vamos supor que eu tenho aqui o número 40 e queira mudar de sinal. Para isso, basta você apertar a tecla CHS. Apertando a tecla, ele muda de sinal. Então, agora temos menos 40. Vamos voltar ao normal, valor positivo, apertando o CHS. E vou novamente zerar aqui a nossa tela. Ok. Vamos falar agora das memórias da calculadora. Essa calculadora ela tem 20 memórias, tá? A primeira memória vai de 0 a 9, as primeiras 10, e os restantes vai de 0 a 9. Vamos ver como nós armazenamos números em alguma memória e como a gente visualiza e cancela esses números em alguma memória. Por exemplo, eu vou colocar o número 100 na memória 4. O que eu faço aqui? Eu vou apertar o número 100 que eu quero colocar e aperto a tecla STO. STO é para colocar o número na memória. Qual a memória que eu quero? É o 4, digito 4. Então o 100 está armazenado na memória 4. Vamos agora colocar o 200 na memória 0. Digito aqui o 200, STO e 0. Pronto. Então, o 200 está na memória 0. Eu tenho 100 na memória 4 e 200 na memória 0.
Eu quero agora dar uma olhada na memória 0. Quero saber que número que está lá. Ou melhor, na memória 4. Então, o que eu faço? Para poder chamar a memória ou reclamar a memória, eu uso a tecla RCL aqui, ó. Então, eu quero saber que número está na memória 4. Eu digito RCL 4, aparece lá o 100 que está na memória 4. Se eu quiser limpar essas memórias, né, que é o 0 e 4, ou qualquer outra que esteja armazenada aqui, eu aperto a tecla F, função amarela, e vou fazer a limpeza dos registros, apertando agora na sequência CLX. Repare que tem um REG, né, em amarelo, que vem de registro. Então, limpei qualquer uma das 20 memórias, inclusive a memória 0 e 4 que eu tinha utilizado anteriormente. Bom, vamos ver agora operações com as memórias. Embora ela tenha 20 memórias, você só pode fazer operações da memória 0 à memória 4, tá? Então, vamos lá. Vamos fazer aqui umas operações com a memória. Vamos colocar, por exemplo, o 80 na memória 0. Então, vamos lá. 80, digito 80, STO 0. O 80 está na memória 0. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou somar mais 20 a 80, memória 0. O que eu faço? Eu digito o valor que eu quero somar, aperto o STO, que é para introduzir na memória, e digito a operação. Se eu quero somar, digito mais. E o número que corresponde à memória, que seria o 0. Então, ali eu somei o 20 ao 80. Você não está vendo, mas está lá somado. Agora, vamos supor que eu queira subtrair 30 desse total aí. Eu digito 30, STO, digito o valor negativo que quero subtrair e o valor da memória. Então, eu diminui de 30. Vamos supor que desse resultado agora eu vou dividir por 2. Então, eu digito 2, o STO, o sinal de divisão e a memória que corresponde, que é o 0. Eu dividi por 2. Vamos ver o que resultado que deu? Eu vou chamar então aqui essa memória 0 para ver o resultado que deu. Chamar a memória RCL 0,35 é o valor de toda essa operação. Então, nós vimos aqui como é que se trabalha operações com a memória. Vamos ver agora operações básicas, né? Operações básicas de matemática que você pode fazer com qualquer calculadora. Por exemplo, vamos supor que eu queira fazer essa conta aqui, ó, 60 mais 20 menos 10. Vamos zerar então o nosso mostrador CLX. Bom, para você trabalhar com operações, existe uma diferença com relação às calculadoras comuns da HP12C. Você não tem a tecla igual aqui. Você vai fazer os cálculos através da famosa lógica de notação polonesa reversa, isto é, onde os números devem ser informados primeiro e depois o sinal, tá? Porque ela trabalha com 4 tipos de memória de armazenamento. Esses detalhes estão na apostila. Então vamos lá. Se eu quero fazer essa operação, 60 mais 10 mais 20 menos 10, digito 60, primeiro número, dou Enter para separar, né, a próxima sequência. Digito 20 e digito o que agora? Mais, porque vai ser a primeira operação. Então, aí já tenho quanto? Já tenho 80. E, por fim, eu já digito quanto? O 10 e o sinal menos, que é a última operação. Então, a resposta é 70. Então, perceba que a nossa último toque é sempre o sinal da última operação. Vamos fazer mais um cálculo agora. Eu tenho, então, 200 mais 600 dividido por 4. Como é que nós vamos fazer
este cálculo aqui? Eu vou primeiro aqui, né, limpar os registros. Vou digitar então 200. Dou Enter para separar dos demais números. Digito aqui quanto? O 600, que é o próximo número, né? Como eu tenho que fazer a divisão primeiro aqui, né, na matemática básica, a divisão para depois somar, eu vou ter que fazer o quê? Eu vou ter que digitar agora um Enter para separar do 200. Digito na sequência aqui o 4, que vai dividir, ó, 4, e digito a tecla dividir. Então, primeiro eu dividi o 600 por 4, né? Que deu quanto? Deu 150, para na última operação somar com 200, porque a soma tem que ser depois da divisão, como rege a nossa matemática básica. Basta agora, então, o que? Eu apertar a tecla mais. Apertando a tecla mais, eu estou somando, então, o 200, a divisão de 600 por 4. O total é quanto? 350. Vamos fazer aqui mais uma conta e depois vocês treinem em casa os outros cálculos básicos que vocês podem fazer com a calculadora. Vamos apagar aqui. Vamos fazer aqui só mais um cálculo, um pouquinho, teoricamente, mais trabalhoso. Tá? Aí depois, como eu falei, vocês treinam nos exercícios que tem na apostila. Então, olha só, vamos fazer essa divisão aqui, ó. Temos aqui uma expressão 50 vezes 2 dividido por 25 vezes 3, tá? Tudo isso vai ser dividido por quanto? 45 dividido por 3. Então, nós temos aí 50 vezes 2 dividido por 25 vezes 3, depois dividido por 45 dividido por 3. Bom, o que a gente vai fazer aqui? Vamos primeiro fazer 50 vezes 2. Apertamos 50. Dá um Enter, né? Para multiplicar por 2. Vezes, já tenho 100 na minha memória, o resultado do primeiro parêntese. E na sequência, vou fazer o segundo parêntese lá em cima. Tem que fazer a primeira parte do numerador. Eu digito 25. O Enter para separar, né? 25, Enter. Vou apertar o 3, porque eu quero multiplicar por 3. 3 e vezes. Então, já tenho lá 100 na primeiro parêntese, o resultado 75 no segundo parêntese. Como eu tenho que fazer a divisão desses dois parênteses, agora a tecla dividir. Então, esse resultado é o resultado lá de cima do numerador, 1,33. Agora, eu vou fazer a divisão com a parte de baixo. Vou digitar, então, a parte de baixo. 45, Enter, para dividir por 3, o resultado de baixo primeiro. 3, dividir. Então, eu tenho o resultado de cima na memória, que deu 1,33, e esse resultado de baixo, que deu 15. Como eu quero dividir a parte de cima com a parte de baixo, basta apertar o sinal de dividir. Então, achei o resultado. 0,09 foi o resultado desta divisão aqui. Então, a gente viu aqui alguns exemplos de como fazer operações básicas utilizando a nossa HP 12C, né? Vamos ver mais alguns assuntos básicos nessa nossa primeira aula aqui, que não é exclusivo da calculadora, mas sim de qualquer calculadora. Então, vamos ver aqui agora a questão da potência de um número, né? Como é que eu faço a potência aqui? Por exemplo, eu quero levar 2 ao cubo. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou limpar o visor, CLX. Se eu quero levar, por exemplo, aqui 2 ao cubo, eu digito 2, Enter. Vou digitar o expoente, que é o 3, e por última operação,
A tecla que representa potência é a tecla y elevado a x. Apertando aqui essa tecla, está aí o resultado, que é igual a 8. Essa é a tecla potência. Tudo bem? Bom, vamos ver agora, então, a potência sendo um número fracionário. Por exemplo, vamos supor que eu queira pegar 4 e elevar a meio, tá? 4 elevado a meio. O que acontece? Vamos limpar aqui a tecla. Vamos limpar a tecla aqui. A digitar o 4. Enter. Como você tem aqui a tecla 1/x, que é já para facilitar as frações, o que você faz aqui? Você vai digitar, então, o 2 e vai digitar essa tecla 1/x. Você está colocando, então, o expoente 1 sobre 2, está vendo aqui? Já até fez a divisão, ó, meio. E aí, por último, da operação, você vai ter que elevar. Aperta a tecla y elevado a x. Pronto. Vai dar quanto? Vai dar 2. É até bom a gente colocar aqui um expoente fracionário, porque a calculadora, por exemplo, com relação a tirar a raiz, ela só faz diretamente a raiz quadrada. Então, nesse caso aqui, quando eu coloco 4 elevado a meio, a mesma coisa que matemática básica, 4, raiz quadrada de 4, que é 2. Tá? Então, esse expoente aqui fracionário, na matemática básica, ele vira um radical, onde aqui esse 2 é o índice e o 1 é o expoente de quem está aqui dentro, né? Que é o radicando. Por quê? Se eu vou, por exemplo, tirar agora a raiz quadrada de 16, como é que eu faria para tirar a raiz quadrada de 16? Para tirar a raiz quadrada de 16, qualquer raiz quadrada, você tem a função g, a função azul. Então, por exemplo, você digita 16, função g, azul, e vou buscar aqui a tecla que representa a raiz quadrada, que está justamente junto da tecla da potência em azul. Está vendo aqui, ó, o sinal da raiz e o x. Apertando aqui, eu tenho quanto? 4. Então, a raiz quadrada de 16 é 4. Como só tem direto a raiz quadrada, se você quiser, por exemplo, calcular a raiz cúbica, aí você vai ter que lembrar daquele expoente fracionário que eu falei antes. Como é que eu faço isso? Exemplo, eu tenho 27 e quero tirar a raiz cúbica. Então, a raiz cúbica não tem uma função direta. O que eu vou fazer aqui? Eu vou entender que, matemática básica, que raiz cúbica de 27 é a mesma coisa que 27 elevado a 1/3. Então, para eu poder tirar a raiz cúbica, eu tenho que pegar de 27, eu tenho que pegar 27 elevado a 1/3. Como é que eu faço aqui, então? Vamos limpar o nosso mostrador e digito 27, Enter. Vou colocar, então, agora o expoente 1/3, já tem aqui 1 sobre x, então digito aqui, ó, 3, 1/x, estou colocando o expoente, né, 1 sobre 3, que é 0,33, e por último, aperto a tecla de potência. Pronto. A raiz quadrada, a raiz cúbica, né, de 27 é 3. 27 elevado a 1/3 é igual a 3. Então, por hoje, a gente termina aqui na nossa aula inicial, falando sobre as funções básicas e os primeiros cálculos básicos da calculadora. Esse assunto está mais detalhado na apostila que acompanha o nosso curso. Até uma próxima oportunidade.